Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as nossas sombras. Eu escolhi falar sobre esse tema, porque eu acho que é bastante importante nós procurarmos compreender aquilo que nós falamos, né? Compreender aquilo que é falado, porque muitas vezes nós falamos coisas sem nos dar conta exatamente do que nós estamos falando. Eu vejo muita gente falando sobre sombras, sobre luz, sobre escuridão, e que as sombras, elas precisam ser destruídas, sei lá, coisas assim. Não há como destruir a sombra, porque a sombra é uma parte nossa, né? Mas então é sobre isso exatamente que nós vamos falar hoje, sobre as nossas sombras, sobre luz e escuridão, como nós representamos, como nós estamos inseridos nesse conjunto de existência. A nossa existência na Terra, essa raça humana, a qual nós estamos compondo, essa raça, ela é composta justamente desse binômio, luz e escuridão. Então, não há como nós eliminarmos aquilo que nós chamamos de sombras. Não há como isso acontecer, pois elas são partes nossas, né? É como um braço, nós temos dois braços, de repente eu posso eliminar um braço? Posso, mas eu vou ficar limitado. As limitações começam a acontecer quando eu elimino um braço. Se eu eliminar os dois braços, aí a coisa vai ficando cada vez pior, não é? Então, as nossas sombras, elas são partes reprimidas dentro da nossa alma. E é importante que nós compreendamos que as nossas sombras, elas são importantes para a nossa existência na terceira dimensão. Não há como nós existirmos aqui na terceira dimensão sem as nossas sombras. Tudo aquilo que pensamos, dizemos, fazemos, atrai o seu contrário. Então, cada vez que nós falamos extremamente em luz, né, quando nós começamos a buscar a luz, então nós estamos atraindo o contrário da luz, que é a escuridão. Porque quanto mais luz nós buscamos, mais nós passamos a transubstanciar essa escuridão que existe em nós. Então, a escuridão ou as sombras que existem em nós não são coisas ruins, não são coisas como anjo e demônio, por exemplo, né? Tem gente querendo destruir o demônio, por exemplo, dentro de cima, vai destruir o anjo, porque é uma coisa só, duas pontas. Olha, imagina uma corda com duas pontas. Anjo, demônio, luz, escuridão, Deus, diabo. Tudo está inserido dentro de um mesmo contexto. Então, nossas sombras. Então, nós vamos conversar justamente sobre isso, sobre a atração do contrário. Cada vez que eu penso em sombra, por exemplo, eu estou atraindo a luz. Cada vez que eu penso muito em luz, eu estou atraindo a sombra. Porque elas não existem separadas umas das outras. Na verdade, nada existe separado. Nós estamos todos dentro de um contexto. Nós existimos dentro de um contexto. Então, essas sombras às quais nós nos referimos, pelo menos aquilo que eu entendo, né? E é isso que eu estou trazendo aqui hoje, eu estou trazendo a informação de que, ou seja, para nós trabalharmos a informação de que as sombras, elas são partes reprimidas nossas. São partes reprimidas nossas que atraem a nossa luz. E por isso elas são fonte de trabalho. Não há como, por exemplo, você querer fazer um processo terapêutico achando que vai acontecer ali um passe de mágica e você vai se curar disso, daquilo, daquele outro, de um trauma, por exemplo. Muito comum a nossa ciência querer tratar traumas da infância, como se esse trauma da infância fosse substancial na nossa existência hoje, né? Se nós julgarmos que nós estamos nascendo, vivendo e morrendo nesse planeta há milhões de anos, então aquilo que aconteceu de traumático nessa vida é praticamente insignificante perante a tudo aquilo que nós vivemos em vidas anteriores. Não que o trauma dessa vida não seja, deva ser considerado, claro que sim, mas acontece que ele é só uma parte de um processo imensamente grande, né?
Cada vez que nós estamos pensando num trauma, hoje, num trauma atual, uma criança foi estuprada. Isso é uma coisa traumática, uma coisa horrorosa. Uma mulher foi estuprada, uma pessoa foi espancada, né? Um homossexual é espancado na rua. Estou pensando em situações das mais diversas possíveis. Então, isso gera trauma, sim, mas se você está vivendo uma situação traumática agora, porque isso é resultado de coisas que já vêm acontecendo em vidas anteriores, em encarnações anteriores. Então, são as nossas sombras que nos mostram como acessar a luz. Se nós não tivéssemos sombras, nós não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui ainda encarnados, utilizando um corpo de terceira dimensão, é porque existem sombras. Então, é através da fragilidade dessas personalidades múltiplas que existem em nós que nós conseguimos acessar a luz. Porque essas fragilidades que acontecem dentro de nós, elas estão enclausuradas dentro de personalidades múltiplas. Pessoas que nós já fomos em vidas anteriores. Eu tenho várias lives falando sobre isso. E duas delas muito próximas agora, muito recentes. Então, são lives onde eu procuro destrinchar melhor esse tema, personalidades múltiplas. E hoje, quando eu venho falando aqui em sombras, então, basicamente, eu estou falando justamente sobre essas personalidades. O Criador, ele é absolutamente perfeito, né? Porque na medida que ele cria, ou seja, é possibilitada a existência, a possibilidade, é possibilitada a nossa existência aqui como seres humanos, por exemplo, isso só está acontecendo porque nós ainda não compreendemos aquilo que nós somos. Nós ainda não compreendemos exatamente aquilo que nós somos, porque o dia que nós compreendermos isso, não vai ter sentido mais a terceira dimensão para nós. Então, automaticamente, a libertação que eu estou sempre procurando trazer nessas lives que eu venho fazendo com vocês, essa é a live número 298, para quem me acompanha aqui pelo YouTube. Então, quando nós falamos em libertação de personalidade múltipla, nós estamos falando em transformação de escuridão em luz, que é a tal da transubstanciação. A gente vai transformar uma coisa pesada em uma coisa mais sutil. É isso que é esperado de cada um de nós, de todos os encarnados. É que a grande maioria dos encarnados não consegue nem sequer ter a vontade de entender isso, sabe? É muito pequeno o número de pessoas que realmente está preocupado em procurar compreender a sua existência na Terra, por que está aqui. Então, não há como se libertar e viver bem como humano, como num passe de mágica, como eu estava falando ainda há pouco. Não existe você estalar o dedo e, de repente, a sua vida se transformar de uma forma extremamente maravilhosa. Não existe isso. Nada acontece assim. Não existe salto quântico dessa forma de compreensão. Até existiria se nós decidíssemos, de fato, compreender, de uma vez por todas, que nós somos o próprio Deus em ação, atuando aqui agora, mas de uma forma incorreta, porque nós nos sentimos separados. Eu estou vendo aqui que a Gilda entrou aqui agora, a Selma entrou ainda há pouco, a Aline também, a Jubi. Então, cada vez que eu penso em alguma pessoa, eu penso na Jubi lá em São Vicente, eu acho que ela deve estar em São Vicente, a Aline, eu não sei se ela ainda está no Brasil ou não, se ela já voltou para o seu país de origem. Eu não sei onde está exatamente a Gilda, mas a impressão que eu tenho, quando eu falo de Gilda, de Selma, de Aline, de Jubi, de Maria de Lourdes, Elizabeth, a impressão que eu tenho é que eu estou falando de seres unos, né? Seres individuais, como se nós fôssemos indivíduos. Mas, na verdade, nós não somos. Nós somos todos partes uns dos outros. Não adianta, por exemplo, ficar meditando uma noite limpa, bonita, uma noite estrelada, meditando com as estrelas
imaginando que eu seja diferente das estrelas. Eu só consigo esse intercâmbio de relação energética, vamos chamar assim, entre eu, por exemplo, e as estrelas, na medida que eu me sinto parte delas e elas parte de mim. O meu trabalho como terapeuta, o meu trabalho como terapeuta, ele exige que eu olhe para as pessoas não como pessoas, mas sim como partes de mim mesmo, como campos eletromagnéticos, campos vibracionais. Então, cada vez que eu estou lidando com uma pessoa e eu percebo que essa pessoa quer chegar em algum lugar, o que não é tão comum, infelizmente, eu consigo auxiliá-la porque eu começo a acessar tanto a sombra, a luz, como a escuridão, a sombra e a luz dessa pessoa. Isso não é nenhum caso de mágica, de magia. Isso é sensibilidade, todo mundo tem. Todos nós temos sensibilidade. Os animais, eles têm muito mais sensibilidade do que nós. O animal não tem que trabalhar para pagar contas, ele não tem que pegar metrô, pegar ônibus, pegar avião, pegar carro. Não, o animal ele vive aquela vida tranquila. O animal ele tem uma sensibilidade infinitamente superior à nossa, porque o animal não tem que passar por aquilo que a gente passa, né? Então, na verdade, se você quer transformar a escuridão que há em você, ou as sombras que há em você, em luz, então isso é um processo que tem que ser vivido em etapas muito bem definidas. Porque se você não procurar viver isso em etapas muito bem definidas, o que vai acontecer é que você não vai chegar em lugar nenhum, não vai chegar a lugar nenhum, como já não vem chegando há muitas encarnações. E aí, especialmente, se você ficar repetindo padrões, repetindo conceitos, repetindo postulados equivocados, como eu estou aqui para aprender, eu estou aqui evoluindo, cara, você não vai sair daqui nunca. Nunca vai sair daqui. Porque você está pura e simplesmente fazendo aquilo que querem que você faça. Você está pura e simplesmente fazendo aquilo que esperam que você faça. Nós só estamos encarnados nesse planeta há tantos milhões de anos por conta das sombras. E, automaticamente, alguém quer nos vender a ideia de que as sombras são algo ruim, é algo pernicioso e que é altamente contrário, é completamente contrário a Deus, quando, na verdade, luz e escuridão, luz e sombra, é uma só coisa, é parte de uma mesma coisa. Hoje nós conseguimos ter a percepção dessas sombras e de seus potenciais em nossa cura espiritual. Hoje existem muito mais informações do que há 200 anos atrás, quando grandes filósofos, 500 anos atrás, 2.000 anos atrás, centenas de milhares de anos atrás, sempre existiram os filósofos, sempre existiram as pessoas que procuraram se manter sintonizadas num nível, numa esfera de luz mais elevada. Então, hoje, nos é permitido, através de informações, buscar a compreensão de muitos momentos em que nós nos sentimos aprisionados nesse planeta. Né? O fato de nós termos aqui, por exemplo, um canal como esse YouTube, Instagram, né, para falar sobre isso é de extrema importância. Agora, de nada vale se você achar que isso é bobagem. Aí não vale mesmo, né? Não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Se você acha, por exemplo, que não existem personalidades múltiplas, e que você está aqui, e se você utilizar a PNL, Programação Neurolinguística, então eu vou criar uma fraseologia e eu simplesmente vou mudar toda a minha vida. Você não vai mudar nada enquanto você não compreender que existem pessoas dentro de você que estão sofrendo. Existem pessoas dentro de mim que estão sofrendo. Existem pessoas dentro de todos nós que estão sofrendo ainda. São pessoas que viveram em outros séculos, em outras realidades, em outras vidas completamente diferentes, mas o espírito é o mesmo, utilizando métodos de libertação. Então, quando eu começo a compreender
que eu posso acessar a luz que há em mim, me utilizando da escuridão, é quando eu começo a me libertar e me curar. Então, quando o paciente me procura, quando uma pessoa me procura falando, por exemplo, que não consegue dirigir, que não consegue andar de avião, que não consegue deixar de fumar, que não consegue deixar de beber, que não consegue, não consegue, não consegue, não consegue, automaticamente, se eu vou cuidar daquela pessoa, como faz a nossa o nosso sistema de saúde, eu não vou ajudar aquela pessoa, porque se você não consegue dirigir um automóvel, não é porque você seja idiota ou incapacitado. Você só não consegue dirigir um automóvel porque existem sombras em você. E essas sombras, elas precisam ser trabalhadas, elas não precisam ser eliminadas. Então, se eu tenho dentro de mim alguém que morreu, teve a sua vida tirada, né? No acidente de automóvel, no acidente de caminhão, de ônibus, de seja lá de que for, aquilo vai estar guardado dentro do subconsciente daquela pessoa. E enquanto eu ficar aqui brincando de resolver o problema do humano, aquele problema, ele simplesmente ele vai se mascarando. E não vai demorar muito, essa pessoa vai desencarnar e vai voltar a encarnar novamente. Então, enquanto nós não assumirmos a responsabilidade, aqui e agora, de procurar conhecer as nossas sombras, de procurar conhecer essa escuridão que há entre nós, que há dentro de nós, automaticamente não há cura. A cura acontece quando nós tratamos de forma física, mental e espiritual, emocional, né? São muitos os corpos que nós temos. Mas, a princípio, se você não vai fazer, se você não desenvolve um trabalho a nível físico, mental e espiritual, a cura não acontece. Se você trabalha só físico, a cura não acontece. Se você trabalha só mental, a cura não acontece. E se você trabalha só espiritual, a cura também não acontece. Não adianta ficar indo de centro espírita em centro espírita, de casa espiritualista em casa espiritualista, achando que vão fazer ali algum processo mágico de cirurgia espiritual e, de repente, tudo vai se resolver, porque não vai se resolver. O Joãozinho, aquele sujeito que está sofrendo dentro de você, ele merece respeito. Ele merece carinho. O carinho que você não dá a ele é o carinho que ele também não dá a você. Então, as nossas sombras, elas nos atacam, elas nos agridem, porque elas são personalidades múltiplas e elas são pessoas. Pessoas diferentes da gente, embora elas estejam inseridas dentro do nosso campo eletromagnético. Então, todos buscam a luz, é um fato. Mas não há como experienciar a luz que há em nós se nós não nos dispusermos a compreender as nossas sombras. E as nossas sombras, elas têm nomes. É Maria, Joãozinho, Toninho, Paulinho, Pedrinho, e assim vai. São muitas as personalidades múltiplas que nos mantêm aprisionados nesse sistema encarnacional. Sabe, tem muita gente que acha que isso é uma idiotice. Pessoas me falam, poxa, mas acho que isso é um troço meio idiota. Ok, legal, você tem o direito de achar que isso é uma bobagem, mas você vai continuar preso. Porque, infelizmente, é assim. Cada vez que você vai, de repente, passar por um transe hipnótico, muitas vezes você começa a falar coisas que você não falaria. Aí, se a pessoa também já não tem entendimento, vai achar que você incorporou algum espírito. E, na verdade, você só incorporou uma parte sua, uma sombra, uma personalidade múltipla. Se você está gostando dessa live, procura compartilhar com outras pessoas. Então, se você não consegue dirigir, se você não consegue deixar de fumar, se você não consegue deixar de beber, se você não consegue deixar de usar drogas, se você não consegue fazer alguma coisa que seja normal para todo mundo, porque aquilo que uma pessoa faz, qualquer outra pessoa pode fazer. Absolutamente. Qualquer outra pessoa pode fazer exatamente a mesma coisa. Não há o menor sentido em uma só pessoa conseguir fazer alguma coisa especificamente. Né? Obviamente, algumas pessoas vão fazer muito melhor alguma coisa. Se eu decidir amanhã ser piloto de avião, eu posso ser? Posso. Mas, com certeza absoluta, eu não nasci para ser piloto de avião, mas eu posso pilotar. Eu vou me esperar, eu vou aprender, eu vou estudar
tudo aquilo que precisa ser estudado para poder dirigir uma aeronave, sair de um ponto, chegar no outro sem morrer e sem matar ninguém, né? Mas há pessoas que vão entender isso com muito mais facilidade. Então, na verdade, essas nossas sombras, eu preciso entendê-las, porque se elas não fossem importantes, o nosso Criador, o grande arquiteto do universo, Deus, sei lá o nome que a gente queira dar, né? Há pessoas que dizem que existem muitos deuses, múltiplos deuses, também está valendo, está tudo valendo. A única coisa que não vale é quando você está sofrendo e você não busca a libertação, quando você não busca a compreensão do porquê você está sofrendo. E se você está sofrendo, não é por sua causa. Você pode até ter feito uma porção de bobagem, e, na verdade, vai ter que corrigir tudo, não tenha dúvida. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de luz e escuridão. Então, a nossa escuridão é a contraparte da luz, e a nossa luz é a contraparte da escuridão. Então, se isso não fosse importante, o Criador não permitiria que nós nascêssemos todas as vezes com essa tralha embutida no nosso subconsciente. É uma tralha. Procure imaginar uma tralha. Você tem uma tralha dentro do seu subconsciente. Eu também tenho, todo mundo tem. Por isso nós estamos aqui ainda. Então, para nós trabalharmos esse processo de cura espiritual, por exemplo, eu preciso buscar compreensão, uma compreensão maior do que eu sou, sabe? E não ficar simplesmente fazendo aí orações esperando que alguém vá resolver o seu problema, o nosso problema, porque não tem ninguém para resolver o nosso problema, a não ser nós mesmos. A cura nesse planeta se faz através da compreensão. Há 30 anos atrás, mais ou menos, lá venho eu com as minhas histórias, né? Mas acontece que há uns 30 anos atrás, aproximadamente, quando eu comecei a ser levado fora do corpo à noite para lugares para buscar novas informações, eu lembro que uma vez eu estava numa espécie de um auditório. E nesse auditório deveriam ter, sei lá, era um lugar muito grande, devia ter, sei lá, 1.000 pessoas. E eu era uma dessas 1.000 pessoas. E, de repente, eventualmente surgia uma pessoa no palco, falava alguma coisa, mas não falava da forma como eu estou falando, em tom audível. Um minutinho, por favor. Porque naquele local se trazem conceitos, sabe? Então, o conceito ele é depositado naquele grupo, depositado não é o termo correto. O conceito ele é passado para aquele grupo, porque há a expectativa de que aquele grupo faça desse conceito alguma coisa, né? Porque se você um dia for levado a um local como esse, é porque você já está num processo de libertação. Uma pessoa que não tem a menor capacidade de compreender isso não vai ser levada. Embora 30 anos atrás eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje, não tinha essa participação na consciência que eu tenho hoje, né? Mas ali nessa reunião, nessa apresentação, nessa palestra, seja lá o nome que a gente queira dar, surgiu um sujeito lá sobre o palco e ele falou: daqui a 3 décadas, foi mais ou menos isso, vocês não estarão curando as pessoas com remédios mais. Vocês não estarão curando as pessoas com processos cirúrgicos à torta e à direita. Vocês estarão curando as pessoas com informações. E eu, do jeito que sou cético, extremamente cético, cada vez que eu me via numa situação como aquela, eu, sinceramente, não entendia absolutamente nada. Eu não entendia nem o porquê eu estava ali, o que eu deveria fazer ali. Porque eu não tenho nenhuma formação na área de saúde física, mental, não tenho nada disso, né? Mas, no entanto, o que eu estudo desde criança, desde muito pequeno, é o controle da mente. Ou seja, eu posso controlar a minha mente se eu estiver extremamente atento e extremamente envolvido com isso. Então, eu posso modificar. Essa transformação, ou seja, controlar a minha mente, significa que eu posso utilizar
todas as dificuldades que eu tenho internamente para poder acessar a luz. A luz que habita o todo. A luz que habita o todo. Bom, nesse estágio aqui do nosso encontro, nós não conseguimos atingir a luz sem atravessar a escuridão. Fim de papo, não tem jeito. Tanto é que nós estamos aqui encarnados mais uma vez. E se você ainda acredita que você está aqui para evoluir, que você está aqui para crescer, que você está aqui para aprender, você está na contramão da história. Você está aqui para se libertar. Então não há por que você sentir medo das suas sombras. Não há por que sentir medo da sua escuridão, da escuridão que haja eventualmente dentro de você. Não há motivo para isso. Porque a luz, ela sempre domina. Vocês estão me vendo, vocês não estão me vendo exatamente, vocês estão vendo a projeção que está acontecendo em função da luz. A luz está sendo projetada no meu corpo, então vocês veem uma forma física. Mas vocês não estão vendo a mim, vocês estão vendo a forma que eu utilizo para me apresentar na terceira dimensão. Se eu apagar essa luz, vocês não irão ver absolutamente mais nada. Agora, quando eu acendo a luz, toda a escuridão ela é dissolvida. De imediato, é dissolvida, não fica nada de escuridão. Então, eu posso projetar a luz na escuridão e eliminar a escuridão. Mas eu não posso projetar a escuridão na luz e eliminar a luz. Isso significa que tudo aquilo que acontece em você está acontecendo porque é importante dentro desse processo de libertação que você tem. Nós precisamos, então, definir muito bem dentro de nós quais são os nossos limites. E não há como fazê-lo sem atravessarmos a sombra que nos molda a personalidade. A nossa personalidade hoje, a nossa personalidade atual, ela é estruturada em sombras, ela é moldada em sombras. E é uma coisa tão simples isso de se entender. Isso é muito simples de entender. Quando você realmente se predispõe a entender isso de uma forma simplista, fica muito mais fácil para você resolver problemas de várias ordens na sua vida. Eu vou ler para vocês uma frase aqui agora, que é de Jean-Yves Leloup. A frase diz o seguinte: aquele que não conheceu sua sombra, aquele que não reconhece seus limites, o que ele pode reprimir em diferentes níveis, conhecerá apenas uma luz falsa, uma falsa luz, um ofuscamento. A verdadeira luz não se vê, mas ela nos permite ver todas as realidades, mesmo as mais terríveis, no exterior e no nosso interior. Você não vê a luz, você vê aquilo que a luz te mostra, que eu acabei de falar ainda há pouco. A imagem que você vê das pessoas, das coisas físicas de uma caneta, é porque existe uma projeção de luz sobre ela. Então você não vê a luz, você vê a luz, você vê aquilo que a luz te permite acessar. Aquilo que nós estamos conversando aqui é um assunto muito antigo, sabe? Os terapeutas do deserto, está falando de mais de 2.000 anos atrás, eles já trabalhavam isso. Sabe, os Vedas, eles procuram trabalhar isso nesses 12.000 anos de história, de registros, de informação, de busca, de compreensão da vida. Aqui nada tem de novo. Então, se você pegar, por exemplo, os terapeutas antigos, né? Vamos pegar no terapeuta antigo, vamos pegar a terapia antiga. A terapia antiga é a terapia que era praticada no Antigo Egito, há 6.000 anos atrás, né? A terapia que era praticada em Alexandria, já num tempo menor, 2.000 anos atrás, aproximadamente, né? Então, os terapeutas de Alexandria, os terapeutas egípcios, por exemplo, os terapeutas hebreus, né, que hoje são hebreus, antigamente não existia isso, esses terapeutas, eles trabalham as sombras.
É isso que eles fazem. Trabalham as pessoas, trabalham as sombras que existem dentro das pessoas. Então, quando eu procuro trazer esse tipo de assunto para nós aqui, é um trabalho que eu desenvolvo no meu consultório no dia a dia. Eu consigo resultado satisfatório com todo mundo? Claro que não, né? Porque não depende de mim, depende da pessoa. Você tem um problema e não, se você tem um problema, por exemplo, se você não consegue, sei lá, eu andar de elevador, vamos imaginar isso. E você vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, sei lá, um pai de santo, achando que ele vai resolver teu problema, não vai resolver. Você vai continuar não conseguindo andar de elevador. Você só vai conseguir resolver esse problema quando você enfrentar a sua sombra e perguntar para ela por que é que você tem tanto medo de andar de elevador. Eu poderia ficar citando casos e casos e casos. Geralmente, nessas lives que eu faço, eu estou sempre citando um caso ou outro de casos antigos, né? Como, por exemplo, uma pessoa que não conseguia andar de jeito nenhum de carro, de ônibus, de caminhão. Não dava. Se ela entrasse num ônibus, num automóvel, num caminhão, qualquer veículo que andasse sobre rodas, em 4 rodas, ela sentia enjoo e ela era obrigada a sair do veículo de imediato. Mas olha que coisa louca, ela andava de avião pelo mundo inteiro. E ela andava de bicicleta. Então, como ela percebeu que ela não conseguia andar de carro, ela se colocou numa posição onde ela comprou a bicicleta. Com aquela bicicleta, como o Santos é uma cidade plana, ela ia para qualquer lugar com aquela bicicleta. Assim como as pessoas pegam o carro para ir na padaria, ela pegava a bicicleta para ir em qualquer lugar. Engraçado. Sobre 2 rodas, ela andava. Agora, sobre 4 rodas, ela não andava. Então, quando nós fomos fazer, não precisou nem de se fazer um trabalho sério, com regressão, com terapia de vida passada. Não, foi só chamar a personalidade múltipla. Aquela pessoa vem, ela vem desesperada, ela vem chorando, sabe? E na medida em que ela compreende o que houve, então a compreensão do personagem atual começa a acontecer. O mesmo acontece com pessoas que estão com sobrepeso, pessoas que perderam completamente o controle sobre sua alimentação. Então, quando você pega uma pessoa, sabe, já caminhando para a obesidade descontrolada, essa pessoa, de imediato, ela começa a aparecer uma porção de sombras, uma porção de personalidades múltiplas, sabe? Que passaram por situações como, por exemplo, de repente, uma pessoa ela era muito bonita, uma mulher era muito bonita, numa vida muito antiga, séculos atrás. E o que acontece? O que acontecia com essa mulher, pelo fato de ser muito bonita? Os homens faziam dela gato e sapato. E ela se achava importante naquele momento, porque ela acreditava que o corpo dela permitisse a ela fazer qualquer coisa da vida. Ela poderia atingir níveis, ela poderia ganhar dinheiro, e durante algum tempo, sim. Só que, na medida em que o tempo foi passando, ela foi se percebendo como não valendo absolutamente nada. E aí, automaticamente, essa pessoa ela começou a engordar naquela vida, naquela encarnação. E hoje, ainda, o efeito daquela encarnação ainda atua sobre o personagem atual, sabe? Então, essa pessoa, hoje, encarnada hoje novamente, ela também não consegue se alimentar corretamente, porque ela não pode ser bonita. Porque se ela for bonita, ela vai colocar a vida dela a perder. As sombras, elas se manifestam do jeito que elas são. Não adianta eu querer esperar uma coisa legal, porque não vem coisa legal. A escuridão, ela traz doenças para serem trabalhadas e sanadas. As doenças, elas estão no espírito, elas estão na personalidade múltipla, por isso elas são sombras. Então, luz e sombra, anjo e demônio. Aquele que se predispõe, já falei ainda há pouco, né? Mas todas as pessoas que se predispõem a matar o demônio em si mesmas, elas matam junto o anjinho, porque é o anjo e o demônio. Não há como você eliminar só a sombra, porque não há como eliminar a sombra.
Você tem que transubstanciar a sombra, fazer com que a sombra se transforme em luz. E isso acontece através da compreensão. Por isso, lá atrás, 30 anos atrás, quando diziam, vocês vão estar ajudando as pessoas a se curarem através de informação, ou seja, ampliação da consciência. Por que vocês acham que eu faço lives? Outro dia eu conversava com uma pessoa e a pessoa achava que eu ganhava dinheiro com isso. Ah, porque o YouTube paga para você, o Instagram paga para você. Eu faço live porque eu venho trazendo informações. Eu procuro trazer algum tipo de informação para ajudar as pessoas a viverem, se não melhor, pelo menos menos pior, né? Então é muito importante essa ampliação de consciência. E o objetivo dessas minhas lives é isso: é gerar uma possibilidade real de ampliação na consciência. Bom, se eu começo a querer matar as minhas sombras, eu começo a matar as minhas reais possibilidades de sucesso. Porque todo o sucesso que nós temos na vida material, na vida humana, todo sucesso advém das nossas sombras. Porque são as nossas sombras que vão nos ajudar a nos movimentar nesse planeta denso, nessa sociedade densa, pesada, cada vez mais densa, cada vez mais pesada no planeta inteiro, não só no Brasil. Mas o objetivo disso é nos obrigar a transformar essa escuridão em luz. Porque somos nós quem temos que fazer isso. Ninguém vai fazer isso por nós. Então, as nossas sombras, elas são encenadas pelas nossas personalidades múltiplas, que quando elas são compreendidas e auxiliadas, elas nos mostram os caminhos para nós nos libertarmos daquilo que nós estamos sendo perseguidos ou por perseguições autoimpostas que nós mesmos criamos. Então, todos nós somos curadores, todos nós somos terapeutas. Não há uma pessoa que não seja um terapeuta. Sabe, quando Filon de Alexandria, ele pensava em terapeuta, estou pensando nos terapeutas do deserto, né? Terapeutas de 2000 anos atrás, porque a cura está lá, a cura não está aqui agora, nesse monte de coisas que a gente vem descobrindo, a cura está lá. Enquanto o Filon de Alexandria, ele colocava, por exemplo, todos são terapeutas. O padeiro é terapeuta. A servideira, sei lá a costureira, é terapeuta. O médico é terapeuta. Não existiam médicos naquela época, não sacerdotes, né? Mas o mecânico, o sujeito o ferreiro, que fazia lá a patinha lá do cavalo, esqueci o nome daquilo, a ferradura, ele era um terapeuta. Porque o terapeuta é aquele que cura a ele mesmo e a tudo ao redor dele. Então, luz e sombra. É função do terapeuta que habita em nós encontrar um meio de criar uma conexão entre essas duas metades existentes em nós. O personagem que hoje nós somos, ele só existe em função da composição desse binômio, luz e sombra. Então, luz e sombra são duas partes da mesma coisa. Não adianta você querer transformar ou destruir as suas sombras. O que é fundamental é você compreender como essas sombras foram criadas. As sombras, elas vão sendo criadas com medo, geralmente medo, né? Porque nós já morremos de muitas formas, horrorosas até, né? Hoje você não pode matar ninguém, porque qualquer lugar no meio da rua, se você matar alguém, alguém vai estar te filmando e daqui a pouco está no mundo, está na internet, que você matou aquela pessoa. Mas há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 10.000 anos atrás, você matava todo mundo, saía andando e ia embora. Ninguém ia perceber, a não ser você e aquela pessoa que você matou. Ficavam os dois aglutinados. Por isso nós estamos presos aqui ainda. Enfim, pessoal do Instagram, se vocês quiserem fazer alguma colocação ou pergunta, por favor, cliquem aí no pontinho de interrogação.
Eu vou começar vendo aqui o que as pessoas estão falando no YouTube, que é mais fácil para mim compreender. Mas já venho seguindo vocês aí, já já. Boa noite, boa noite, boa noite. Nada aqui ainda. Morfeus. Também sou cético. Acredito na espiritualidade. Também sou cético. Acredito na espiritualidade porque acho ser a melhor explicação que temos enquanto encarnados. Porém, nunca tive nenhuma experiência espiritual ou paranormal. Você teve, Morpheus, você teve. Você só não percebeu que teve. Você teve, mas não percebeu que teve. É simples assim. É simples assim. A gente começa a perceber as coisas quando para de querer perceber, né? Ah, quando você começa, no nosso caso, né? Não sei o que você faz, Morpheus, mas um terapeuta holístico, um terapeuta integrativo, seja lá o nome que você queira dar, mas alguém que trabalhe com corpo, mente e espírito, ele começa a ter percepções diferenciadas. Existem processos que acontecem dentro do nosso cérebro, né? Que nós não temos ainda explicação, informação o suficiente para compreender isso. Mas nós entramos em sintonização, através da pineal, por exemplo, com coisas que estão acontecendo dentro do outro. E quando você começa a perceber coisas que estão acontecendo dentro do outro, automaticamente, muitas vezes, a tua vida, nesse momento em que você está existindo, ela deixa de ser importante. E aí, automaticamente, você começa a criar foco em alguma outra coisa. Agora, para perceber isso, você tem que estar aberto. O Mofio está dizendo que fuma cigarro e toma cerveja. Não. Será esse o motivo de não ter experiência? Não, 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 não. Bobagem, bobagem, bobagem. Eu vou citar um caso aqui de Slim Spurling. Slim Spurling, ele viveu no Texas e ele foi um radionicista, né? Ele foi um geobiólogo. O trabalho dele era estruturado em geobiologia. E ele criou aparelhos de radiônica que são utilizados no mundo inteiro até hoje, sabe? E ele criou isso através de sensibilidade, através de percepção. E o café da manhã dele, por exemplo, era um bife desse tamanho, né? Com café. E ele fumava aquele cigarro estoura-peito dele lá de rolo o dia inteiro e todos os dias. Então, não tem absolutamente nada a ver. As pessoas dizem que sim. É óbvio que se eu parar de agredir o meu corpo, eu me torno mais sensível, mas isso não significa que eu vou passar a perceber as coisas só quando isso vier a acontecer. Não é verdade, pelo menos não na minha forma de entender. José Albano, Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, bem-vindo. Isabela Belli, boa noite, boa noite. A Isabela está dizendo, eu não dirijo. A sensação que tenho é que alguém vem bater de frente comigo. Então, Isabela, muito provavelmente, estou dizendo que se isso tem acontecido, mas você já deve ter vivenciado algum acidente, né? Então, precisaria trabalhar essa personalidade múltipla, essa sombra, porque aí automaticamente você perceberia o que houve e por que houve. E aí, teoricamente, se realmente você quiser fazer algo que é tão simples como dirigir, com qualquer pessoa faz isso, você passa a dirigir de uma hora para outra. Nesses 25 anos de trabalho, eu já ajudei algumas pessoas a fazer algumas coisas. Não ajudei todo mundo, porque não é o terapeuta quem faz a magia acontecer. Quem faz a magia acontecer é o próprio paciente, não é? O José Souza está perguntando se a hipnose ajuda em alguns desbloqueios. Sim, claro que sim. Agora, veja, José, é, é que cada vez que se fala em hipnose, você pensa na hipnose clínica, talvez, ou agora na hipnose não verbal, mesmerismo, né? Colocar a pessoa num coma sonambúlico, e ela fique lá meio boba, meio fora de sintonia. Dois esses cursos,
Mas o objetivo de colocar uma pessoa naquele coma sonambúlico é só para provar para quem está fazendo o curso que aquilo é real. Porque num consultório a gente não faz isso, né? Então, existem muitas formas de hipnose dentro de técnicas de reprocessamento cerebral. Então, José, para trabalhar desbloqueios, o melhor caminho hoje é o reprocessamento cerebral, que é um conjunto de técnicas que começou a ser criado na década de 1970 por um psiquiatra americano chamado Stephen Porges. Ele começou a buscar na medicina antiga a compreensão que alguns sacerdotes de cura utilizavam e a medicina já naquela época, na década de 70, já não dava tanto valor. E aí ele criou uma teoria chamada teoria polivagal, e uma série de outros profissionais de área de saúde mental, dentro de processos de percepção, foram percebendo movimentos dentro desse processo hipnótico para desbloquear o subconsciente das pessoas. Se eu não conseguir te explicar como deveria, me perdoe, mas aí você pode falar comigo depois direto também. Milton, e sobre ataques espirituais quando estamos na luz e nos carregam para as sombras? Olha, Milton, ninguém faz conosco aquilo que realmente nós não permitimos que aconteça. Aí você vai falar, bom, Palermo, mas eu não sou nenhum idiota, eu não sou louco, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que acontece comigo, e eu vou ser obrigado a concordar com você, tudo bem. Agora, você não é você, você não é o Milton, você só está o Milton, eu não sou o Palermo, apenas estou o Palermo. Uma pessoa um alcoólatra, por exemplo, Milton, ele vai procurar no consultório porque ele quer deixar de beber, ele quer parar de beber. Veja, parece que parar e deixar é a mesma coisa, mas não é. Né? Ele quer parar de beber. Ele não vai conseguir deixar de beber enquanto ele não entender que boa parte daquilo que ele bebe está sendo utilizado por seres sombrios, seres que estão nas sombras. O corpo dele passa a ser utilizado como se fosse um receptáculo, uma bateria, uma caixa d'água. Imagina uma caixa d'água? Imagina uma caixa d'água com uma porção de tubinhos, onde alguém tem sugando aquela energia, aquela água. A gente chama de ladrão isso, né? Aqueles caninhos. Você coloca em caixa d'água, ladrão, para ela não vazar. Chegou num determinado ponto, a água cai, que é para não, sei lá. Bom, enfim. No plano espiritual, nós temos muitos amigos que não condizem, aliás, que contrastam com a nossa forma atual de existir. Então, todo drogado, todo viciado, seja lá no que for, ele só é viciado porque ele faz parte de um grupo na quarta dimensão.